Olá, boa tarde. Quinta-feira, 9 de maio, o Senado agora está começando. Uma alteração feita este ano no regimento interno do Senado determina que os ministros venham ao Senado a cada início de sessão legislativa para dar explicações sobre a atuação da pasta. Hoje, a regra foi aplicada pela primeira vez na Comissão de Relações Exteriores, ao ouvir o ministro Celso Amorim. Durante a audiência, o ministro disse aos senadores que a pasta ganhou importância no governo. Em 2005, foram investidos 6 bilhões de reais no setor. Em 2013, estão previstos mais de 17 bilhões. A meta é chegar a investimentos correspondentes a 2% do Produto Interno Bruto brasileiro em 10 anos. Vamos fazer uma comparação com outros países, inclusive os países dos BRICS, grupo ao qual hoje o Brasil se associa em muitos aspectos. Esse orçamento ainda é baixo. A média dos BRICS é da ordem de 2,5%. A do Brasil é um pouquinho abaixo de 1,5%. Então, se me perguntassem qual seria, digamos, uma meta razoável para o Brasil atingir, eu diria que se nós em 10 anos chegássemos a 2% do PIB, seria algo razoável. Celso Amorim também destacou o maior investimento na indústria de defesa. Para o ministro, a lei que criou o marco regulatório do setor vai permitir o desenvolvimento de pesquisas estratégicas em 3 áreas: nuclear, espacial e cibernética. Nesse processo de melhorar a nossa capacidade de defesa, nós temos procurado também desenvolver ferramentas nacionais, softwares nacionais. Segundo o ministro, outra preocupação do governo é com o aparelhamento das Forças Armadas. Projetos como o do submarino nuclear, do blindado sobre rodas e de novos aviões cargueiros estão adiantados. Para os senadores, a infraestrutura precisa de reforço urgente, principalmente para atender ao Programa Permanente de Vigilância das Fronteiras, que começa a funcionar em 2014, o CISFRON. O programa CISFRON é um programa que tem o propósito, ainda que seja um desafio extraordinário, fiscalizar quase 17 mil quilômetros de fronteiras, com 10 países. É um programa que tem seguramente um impacto determinante no dia a dia dos brasileiros. Eu acho que precisa mais investimento. Nós temos que ser determinados nessa área. É um projeto que teve cerca de 200 milhões de reais no ano passado, que também não é tão pouco, e 240 milhões no orçamento desse ano. Então, quer dizer, nós temos que levar em conta isso. Quer dizer, eu não posso apenas ver os meus desejos como ministro da Defesa. Por mim, gastaria muito mais. Tenho que reconhecer que é um país de muitas carências. Na terceira audiência pública, a subcomissão que discute soluções para o financiamento da saúde ouviu representantes do IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Para o IPEA, além de poucos, os recursos para a saúde são mal distribuídos, o que significa acesso desigual, por exemplo, a equipamentos para diagnóstico de doenças. Os representantes do Instituto defenderam uma participação maior da União no aporte de recursos. Para o relator, senador Humberto Costa, é preciso também dividir as responsabilidades entre o setor privado e o setor público. Na semana que vem, a subcomissão vai ouvir representantes dos trabalhadores na área de saúde. O massacre de Felisburgo, em Minas Gerais, e o combate à ferrugem asiática também foram assuntos discutidos hoje em comissões do Senado. Os impactos da doença ferrugem asiática nas plantações de soja no país foram debatidos hoje em audiência na Comissão de Agricultura. Produtores rurais, ecologistas e autoridades ligadas à defesa vegetal mostraram preocupação com o aumento dos focos da doença, que já atinge todas as áreas produtoras de soja, gerando prejuízos socioeconômicos de 25 bilhões de dólares. Eles defendem a utilização de agrotóxicos seguros e eficazes. Que fosse feita uma gestão junto ao setor político, governo, para que fortalecesse realmente ao nível de poder atender com mais agilidade essa necessidade de testar e pôr à disposição da nossa agricultura produtos mais eficazes, mais saudáveis, né? Menos tóxicos, porque só no caso de soja, em uma safra, nós aplicamos pelo menos 15 vezes distintos produtos e é impossível não promover variação ou seleção de micro-organismos que naturalmente já estão tolerantes.
A Comissão de Direitos Humanos realizou audiência pública para debater a situação das famílias vítimas do massacre de Felisburgo, ocorrido na Fazenda Nova Alegria, no município de Felisburgo, Minas Gerais, em novembro de 2004. O episódio resultou na morte de 5 integrantes do MST e deixou mais de 20 pessoas feridas. Atualmente, 40 famílias de agricultores sem terra buscam o direito de serem assentadas na fazenda, desapropriada pelo governo federal em 2009. Mas os advogados de Adriano Chafik, acusado de coordenar o massacre, entraram com recurso na justiça, travando a criação do assentamento. O CNJ tem que tomar as providências cabíveis que o caso requer. Nós não podemos conviver com uma justiça omissa. A justiça precisa cumprir o seu papel. E ficou muito claro aqui na audiência pública, na minha opinião, pela fala dos representantes aqui, é de que está havendo omissão. A falta de acordo para aprovar a reforma do ICMS adiou mais uma vez a votação da medida provisória 599 de 2012. A MP prevê a compensação dos estados e municípios que podem perder dinheiro com a redução das alíquotas do imposto. Para o relator, senador Walter Pinheiro, a medida só deve ser apreciada no dia 21 de maio. O senador Walter Pinheiro apresentou um complemento ao relatório da medida provisória 599. O documento traz mudanças de redação, mas não altera o conteúdo da MP, que garante 8 bilhões de reais por ano a estados e municípios para compensar perdas de arrecadação com as novas alíquotas do ICMS. Logo em seguida foram pedidas vistas coletivas e a reunião foi encerrada. Mas o motivo do adiamento é a falta de consenso sobre a reforma do ICMS, aprovada nesta terça-feira na Comissão de Assuntos Econômicos. A reforma do ICMS reduz o imposto para 4% no Sudeste e Sul do país. Nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e no Espírito Santo, a alíquota será de 7%. A Zona Franca de Manaus e demais áreas de livre comércio da região Norte ficarão com a alíquota de 12%. O governo tinha um modelo de alíquota entre 7 e 4, esse modelo evoluiu para 12, 7 e 4, os estados do Sul reclamam, alguns estados do Nordeste também estão reclamando, então na verdade não há ainda uma unidade quanto um fechamento do quadro de alíquotas a nível nacional. Esse é um assunto federativo, de respeito a todas as unidades da federação, portanto a toda a sociedade, e é importante que se chegue a um denominador comum. O encaminhamento é na negociação. Ou as bancadas vão sentar daqui até terça-feira e chegar a um termo, a um acordo, ou efetivamente eu poderia afirmar aqui e poderia afirmar categoricamente que a resolução ou a mudança do ICMS tenderá a cair. O presidente do Senado disse hoje que torce para que a MP dos portos seja aprovada até o dia 16 de maio, antes que ela perca a validade. Segundo Renan Calheiros, o presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, espera votar a medida provisória na próxima segunda-feira. Se for aprovada, a matéria virá para o Senado, onde Renan pretende reunir os líderes partidários para tentar apreciar a MP dos portos dentro do prazo. E na sessão plenária que começa em instantes, o senador Renan Calheiros vai fazer um balanço dos 100 primeiros dias como presidente do Senado. 1º de fevereiro de 2013. Tenho a honra de proclamar eleito presidente do Senado Federal, que exercerá o mandato do biênio 2013-2014, o senador Renan Calheiros. Na posse, o presidente anunciou as metas da nova administração. Austeridade interna, através de fusões, incorporações e até extinção de órgãos e funções. A votação em regime especial de projetos que favoreçam o ambiente econômico, social e empresarial. O aprofundamento da transparência e uma vacina definitiva contra qualquer tentativa de controle da democracia e da liberdade de expressão. Na administração da Casa, o presidente Renan Calheiros anunciou medidas para economizar 303 milhões de reais nos 2 anos de mandato. O valor significa 4,3% do orçamento do Senado para o período. Para se modernizar, o Senado fundiu secretarias, acabou com 500 funções comissionadas e reduziu de 80 para 55 o número máximo de funcionários nos gabinetes dos parlamentares. Também acabou com o ambulatório e cedeu médicos e equipamentos ao governo do Distrito Federal. Em troca, recebeu profissionais de informática e de manutenção.
A casa ainda ampliou a carga horária de quem trabalha em jornada corrida, de 6 para 7 horas, reduziu os contratos de terceirização e proibiu novas nomeações para a Polícia Legislativa e para a área de saúde. A sociedade brasileira terá absoluto controle dos atos e gastos praticados pelo Senado Federal. As contas do Senado estão no portal da Transparência na internet e no Econômetro, um painel eletrônico instalado na casa. Para facilitar o acesso do cidadão às informações, o Senado também criou o Gabinete de Governança Estratégica, a Secretaria e o Conselho de Transparência. Vai caber ao Conselho avaliar, apontar caminhos, fazer relatórios, criticar. A Procuradoria da Mulher também é novidade na estrutura da casa. Vai permitir com que o próprio Senado, através de um instituto, possa analisar melhor a questão de gênero, acompanhar melhor os projetos que aqui tramitam sobre a questão de gênero. Nos primeiros 100 dias, o presidente Renan Calheiros instalou comissões de juristas para rever as leis de arbitragem, de execuções penais e o Código Comercial. A ideia central é a superação de gargalos na produção, a regulação de vários setores, a regulamentação de dispositivos constitucionais, a desburocratização e a eliminação de leis caducas. Governadores foram convidados a discutir o Pacto Federativo, debate que resultou em propostas como a nova partilha do Fundo de Participação dos Estados e a reforma do ICMS. O Pacto Federativo precisa disso. Sentar, conversar, discutir. Em 100 dias, o Congresso foi palco de votações polêmicas, como a derrubada do veto dos royalties do petróleo. O Senado também aprovou propostas históricas, caso do Estatuto da Juventude e da PEC das domésticas. Há 30 anos, praticamente, eu estou nessa luta e sempre acreditei que um dia ia acontecer. Mais eficiência, mais transparência, mais austeridade, mais previsibilidade e um Brasil mais plural. Estes são 4 pontos cardeais